boa noite. Nós estamos aqui iniciando nossa versão mulher de hoje com essa pessoa super especial, nossa querida Simone Rebelo. E hoje o assunto é um pouco delicado, né, Simone? É assim, sensível, mas é um assunto muito importante. E por que eu quis chamar você aqui? Para você falar da sua experiência, para você falar da sua superação, que é diária. E nós conversávamos antes de ir ao ar que todas as questões que foram te levando a essa evolução, que não foi fácil também. Mas eu queria que, antes de mais nada, você dissesse quem é a Simone, se apresentasse aí para o pessoal que está nos acompanhando e a gente vai levando essa conversa aí. Boa noite, é um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada pelo convite. Bom, eu sou Simone Rebelo, sou professora, sou mãe da Alicia, que hoje é uma estrelinha, e também futura terapeuta, que em breve, né, estarei atuando também. E buscando, com minha experiência, ajudar outras mães, outras pessoas que também estão nesse processo do pós-luto e sofrem com isso, porque não é uma experiência fácil, e só passando mesmo para entender e para conseguir superar um dia após o outro. E quem era a Alicia? A Alicia era uma menina incrível, uma menina de 12 anos simplesmente incrível, uma criança de uma fé admirável, de uma educação admirável. É uma criança sempre sorridente, sempre alegre e não desistia assim das coisas. Aprendia muita coisa sozinha também. Tinha as dificuldades escolares, como toda criança, ainda mais pelo fato dela ser dislexa, né? Hiperativa, bastante hiperativa, mas que por onde passava iluminava todos. Assim, ela tinha um carinho especial, ela não diferenciava as pessoas, nem por sua etnia, nem por classe social, nada. Ela era, assim, amava todos por igual. Era uma criança iluminada. Alice é a única filha. Única filha. Como foi o processo dessa perda da Alicia, né? Como que chegou a isso? Ela tinha algum problema de saúde? Como foi? Então, desde bebê a gente já soube que ela era cardíaca, né? Até tem histórico familiar, então assim já foi pedido para dar aquela atenção maior com relação a isso, e foi visto mesmo que, né, o que a gente imaginava, né, ou de certa forma esperava, aconteceu, que ela era cardíaca, e foi acompanhando. Desde bebê ela fez o acompanhamento, ia em médico, ia em cardiologista, fazia exame, mas quando foi em 2023, em uma consulta de rotina, ela passou mal, ela teve uma crise de arritmia, tanto durante o exame do eletro, como do ecocardiograma. Com isso, as coisas já começaram a desmoronar, a virar a vida de ponta cabeça, porque ela foi já acompanhada de médico desde bebê, devido a outros problemas de saúde que ela tinha, porém, assim, não era nada tão grave. Como foi, e os médicos, cada médico que passava, eles falavam, a situação dela é bem delicada, a situação é delicada, e passava com o médico achava melhor encaminhar para outro, que encaminhou para outro, até ela chegar no último médico que fez a cirurgia nela, foram um total de 5 cardiologistas só em 2023. Entendo. E daí ela fez exame Holter, esteira, exames e mais exames e mais exames, até que em dezembro de 2023 foi confirmado que haveria necessidade de uma cirurgia. E essa cirurgia seria feita em Curitiba, né, por um cardiologista excelente, porque o que aconteceu não, como diz, não tem nada a ver, eles fizeram o melhor que puderam ali, o que estava ao alcance deles ali, eles fizeram. E daí foi confirmado, através do exame do transesofágico, foi confirmado a necessidade de trocar as válvulas. Porém, quando foi fazer a cirurgia, né, em janeiro, no início de janeiro ela fez a cirurgia, o cardiologista até comentou, o cirurgião comentou com nós, comigo e com o pai dela, que a situação estava mais agravada do que um mês atrás, quando ela fez o exame, né, devido a uma dilatação que ela teve no coração, estava atrofiado, então assim, a situação era bem complicada e era só um milagre mesmo. Mas, como lá mesmo, quando eles falaram isso, e ela teve as paradas, depois ela
ficou 1 hora com o coraçãozinho parado, né, só através de aparelho, e depois ela ficou 24 horas no aparelho também, aguardando, porque chegou até ir para a fila do transplante, mas não houve aquele tempo. Na verdade, até a gente fala não houve tempo, mas é porque não era para ser, né? Não era o destino dela. Que é outra coisa, que eu sempre acreditei que a gente nasce predestinado, com a data para voltar. E o caminho dela, né, a linha dela já estava escrita, que seria, né, com aquele dia 17 de janeiro, né, com 12 anos. E esse início, assim, quando recebemos a notícia ali que não teria mesmo o que fazer, que ela tinha entrado em parada e não estava mais ali, nossa, o mundo desaba, mas eu sempre fui muito realista das situações, assim, sempre encarando, não, então, né, vamos, como eu já tinha entregue ela para Deus ali, quando o coração dela parou, já falei, devido a outros problemas de saúde que ela tinha, sabia que poderia se agravar muito, então até comentei, falei assim, ó Deus, ela é tua, sempre foi, né, se não dá para ela ficar aqui bem, né, um milagre por completo, né, ela está em suas mãos. E foi quando aconteceu que realmente o coraçãozinho dela parou de tudo, né, mas de lá para cá, assim, é até difícil explicar, porque quando a gente perde os pais, a gente fica órfão, né, ou viúvo de marido, mulher, mas quando a gente devolve um filho, não tem nem nome, né, né, a gente até fala, os pais de anjo, de estrelinha, mas assim, que acaba sendo um conforto, né, mas nós tivemos uma rede de apoio muito grande, nos primeiros 30 dias. Hoje em dia é bem menor, mas até pelo fato de ser uma família até que realista, assim, eles não puxavam para a depressão. Eles sempre animavam para a gente continuar. Assim, dava aquela força para continuar. Porque eu acredito que muitos, e não é raridade ter uma depressão no pós-luto, ainda mais sendo de filho, isso é mais comum, né, do que se imagina. Graças a Deus, assim, eu falo, e até mesmo conversando com ela, a gente sempre falava, olha, eu vou permanecer firme, mas hoje é por você, é por honrar a tua memória. Porque o que acontece muitas vezes é isso, as pessoas, ao invés de você ter aquele incentivo para seguir, as pessoas te ajudam a afundar um pouquinho mais. Uhum. Nem é na intenção de te afundar, de te levar lá para o fundo do poço. Isso é na intenção de te ajudar, mas talvez até pela falta de conhecimento, de jeito, ou de achar, porque, de fato, as pessoas não sabem nem como se aproximar de você, não sabe o que falar, o que não falar. Né? Exatamente. Justamente. Porque é aquela frase assim que pergunto, por exemplo, chega e vai te cumprimentar, e aí, tudo bem? Que é o, né? Normal. O normal, tudo né? Bem, você, tudo bem, tá. Você. Até as pessoas olhavam assim para mim e eu falava, eu estou bem, graças a Deus, né? Continuo, como diz assim, porque se a gente falar, hoje eu não estou bem, eu acredito muito assim que a palavra tem poder. Se eu falar, eu não estou bem, aquilo vai me puxar para baixo. Então, se eu falar, eu estou bem, aquilo ali já começa, né? A gente mesmo acreditar que pode melhorar. Que a gente vai seguir a vida aí faltando, né, um maior pedaço dentro da gente, isso não tenho dúvida. Pode vir o que vir, né, para frente aí, vir muitas coisas boas, mas aquele pedacinho tá faltando, sempre vai faltar. Apesar que depois de tudo que aconteceu, de um mês, assim, que a revolta normal do pós-luto, a minha durou mais ou menos um mês, assim. No decorrer desse um ano, que até no dia 17 agora completa 1 ano e 1 mês, no decorrer desse um ano, teve aqueles dias que a gente não acorda bem, que aquele dia que dá aquela vontade de chorar, aquele dia que dá vontade de gritar, de sair sem destino, que acredito que é o mais normal possível.
Porém, a gente pega e busca, assim, eu busco me acalmar, meditar, que é uma das coisas que eu aprendi nesse 1 ano também, a meditar, a fazer aquele autoconhecimento, sabe? O que vai me fazer bem? Eu ficar me lamentando, ou eu buscar em memória dela, né? Tentar me manter firme e de pé. Porque aí que é a diferença, né? Porque quando você só vai se lamentar, aquilo não vai te ajudar. Ali é o primeiro estágio para sua depressão, né? Onde você começa a entrar em depressão, porque para entrar é rapidinho, mas para sair é muito difícil, né? Só com ajuda mesmo. E é nessas horas que as ajudas normalmente desaparecem, né? E o que você disse assim, as pessoas chegam e falam alguma coisa e que às vezes leva a gente para baixo. O que falar então? Qual que é a palavra correta ou a frase correta ou como que a pessoa chega? Como que a pessoa pode ajudar nesses momentos? Eu acredito assim que principalmente aquelas pessoas que estão próximo dos pais, né, que devolveram o filho assim. Principalmente aquelas pessoas que estão próximas, é falar da criança ou né, se for um filho adulto já, mas falar da pessoa, falar como se falaria normalmente. Igual eu falo da Alicia, porque quem conhece sabe que eu sempre amei falar da Alicia, assim, enquanto ela estava viva. Eu continuo falando dela, né, das coisas que ela fazia e tudo mais. Porque às vezes a pessoa fica com receio de comentar alguma coisa, falar de um brinquedo, ou falar, olha, isso ela gostava, para não ferir a pessoa. Exatamente. Tem aquelas pessoas que até se sentem feridas. Mas para mim, né, porque o luto é muito individual, mas para mim, assim, o falar dela, tem um brinquedo, vai passar o filme que a Alicia gostava, o bombom que a Alicia gostava. Então, isso para mim traz lembranças boas, não me remete assim àquela. Agora, se a pessoa chegar, nossa, mas como ela faz falta, né? Ela tá fazendo tanta falta aqui. Nossa, porque daí aquilo lá você começa a sentir um outro lado, vem aquele clima pesado, vem aquela energia mais pesada. Nossa, olha, se ela tivesse aqui seria tão bom, né? Pena que não está. Então, assim, é uma abordagem que, ao meu ver, machuca. Certo. Machuca. Ou as coisas dela, que nem... Eu doei bastante coisas dela, mas ainda tem muito, porque 12 anos, né? E ainda mais de uma filha única, é assim, é muita coisa. Mas ainda assim, as pessoas falaram assim, tem que doar tudo, porque não pode ficar com nada. Alguns assim. Eu acho que isso varia muito é uma decisão muito particular, muito particular. Se aquilo ali não te faz, não te traz no momento lembranças boas ou te traz sofrimento, não doe ainda. Guarde. Espere para passar aquele processo, aquele período e vai com calma. Porque se você doa tudo ali no outro dia, depois você fala, nossa, por que eu doei tal coisa, né? Poderia estar aqui hoje para sentir o cheirinho, para isso ou para aquilo, né? Então, espere. Guarda ali numa caixa, deixa ali num lugarzinho ali. Mais tarde, conforme for, né? Sentir preparado. Sentir preparado. Porque eu esperei uns dias para doar. Eu esperei uns dias, assim, para fazer a doação de algumas coisas e ainda doei para algumas amigas dela, né? Para umas priminhas dela. Então, assim, para algumas professoras. Eu peguei um pouquinho de cada com aquelas pessoas que ela tinha mais proximidade. Eu peguei umas coisinhas dela e entreguei em forma assim, um pouquinho da Alicia tá com você. E daí que nem para as avós, nós fizemos uma eternização com brinquinho, com cabelinho, com dentinho, para, como diz, aqui tem um pouquinho da Alicia, porque, né, ficou ali. E para nós também nós fizemos essa eternização com algumas coisinhas dela, foi resinado para deixar ali tá um pouquinho dela. E depois, daí, com o tempo, a gente procura N maneiras de ir preenchendo o tempo, porque como era filha única, até quando não é, mas no caso de filha única, sim, a vida de mãe é viver em função de corre, quer uma fantasia e tal, corre arrumar fantasia, corre fazer tal coisa. Então, assim,
meus dias estavam, né, faltando, estava com aquela lacuna a ser preenchida. Foi onde eu iniciei a faculdade de terapias, em terapias integrativas. Foi onde eu iniciei já também um lado mais da terapia de holísticas, e daí já comecei também a abrir live, né? Comecei primeiro passeando nas lives, conhecendo, conversando. Hoje em dia eu já faço algumas lives no TikTok, e conversa, e a famosa batalha que a gente fala, né? Para distração também. E algumas vezes a gente conversa, aborda os assuntos que as pessoas querem conversar, eles ficam meio receosos também de perguntar, porque acabam vendo no perfil alguns vídeos da Alicia e tal. Mas, assim, ainda eu falo, pode perguntar que eu respondo tranquilamente, porque eu gosto de falar da Alicia, né? E então, daí eles perguntam, esclarecem, daí sempre surge uma, né? Entra lá, e eu também, né? Meu filho também partiu quando tinha tantos anos, eu não consegui superar até hoje. Eu acho que a questão da superação é uma coisa, assim, dia após dia. E superar por completo, a gente não supera, porque vai estar faltando, né? Mas a gente aquela frase que muitos pais não gostam de ouvir, a vida continua. Mas realmente, né, querendo ou não, a vida continua. E a gente tem que escolher como que ela vai continuar a partir disso. Porque pensar assim, teu filho ia querer você numa cama, doente e parado, ou ele ia ficar orgulhoso de você seguindo, honrando a memória dele, conforme ele era aqui na Terra, e você continuar honrando a memória e seguindo em frente. Eu sempre paro, assim, cada decisão que eu vou tomar, eu penso na Alicia. E a depressão, para mim, é uma escuridão, porque a pessoa se fecha. Então, eu não acho justo entrar numa depressão se a Alicia era um ser de luz. Se ela iluminava onde passava, e eu, numa depressão, eu não vou estar próxima dela. Para estar próximo, depende de estar ali, né, buscando sempre, né? E ela era cheia de vida, ela amava viver, aproveitava, sim, muito mesmo. Isso a gente comentou até antes, né? Se ela conhecia esse processo, se ela estava dentro desse processo, se ela estava consciente de tudo. Porque, conforme você explicou, vocês passaram por exames, passaram por médicos, e eu queria saber disso, né? Até você comentou comigo, mas eu quero que o pessoal saiba também se ela tinha essa consciência. Ela tinha, ela era muito esperta, então os médicos nunca esconderam, né? Só a situação, ao invés de eles falarem que era a gravidade, assim, eles falavam, é bem delicado, mas nós, como adultos, sabemos que quando o delicado é uma situação complicada. Mas ela estava por dentro de tudo. Tanto é que pesquisa, quando ela olhava os exames dela, ela escutava os médicos falando, ela guardava para depois ela ir e pesquisar o que era aquilo. Ela pesquisou tipos de cirurgias, né, que poderia ela passar. Então, assim, ela estava bem ciente de tudo que estava acontecendo, da gravidade, que poderia talvez não resistir. Tanto é que, principalmente o último mês ali, que ela era para ficar em repouso, foi o mês que ela mais aproveitou. Ela, né, tudo assim, apesar que não podia sair andar de bicicleta, não podia nadar, mas ela aproveitou de outras maneiras, porque para ela, assim, se tivesse uma caixa de bombom, ela olhava, ali já dava alguma atividade. Ali já dava, não, vamos fazer um jogo, porque ela gostava muito de jogar. Vamos fazer um jogo assim, assim, assado. Vamos pegar o celular, vamos jogar no celular. Vamos jogar xadrez, que era um outro jogo que ela gostava muito também, assim. E daí, no começo até eu jogava com ela, depois a gente já não jogava muito, porque ela sempre ganhava, daí já tava perdendo a graça. Mas, assim, a gente jogava muito xadrez, dama, porque ela gostava de jogo de tabuleiro. Pelo fato de ser hiperativa, nós, desde que ela era pequenininha, colocamos ela em quebra-cabeça, dama, tabuleiro, para puxar para a concentração dela. Então, nessa parte, sim, ela aproveitou muito mesmo. E até mesmo com comida, porque daí era um lanche, era uma coisa, era outra, e tinha os pontos que ela gostava de ir. Então, ela aproveitou. Na verdade, ela aproveitou desde sempre, porque criança sempre pega aquele período que gosta de um personagem e fica. Ela não tinha um personagem, era 4, 5 por vez. E ao mesmo tempo que ela estava vestida de bailarina, ela estava com uma chuteira no pé.
porque ela estava jogando bola vestida de bailarina. Ou quando não, estava com uma roupinha de jogadora de futebol, como dizia ela, e com mais alguma coisinha assim, junto, sabe? Sempre era uma coisa e outra ao mesmo tempo. E até por último era do Super Mario, que ela gostava, era Super Mario, era do Pikachu. Então, assim, sempre várias coisas ao mesmo tempo. Parecia, assim, que ela queria aproveitar tanto, o tempo inteiro, assim. E viagem, que ela amava viajar, assim, e cada viagem que a gente ia, ela aproveitava, assim, se a gente parasse na beira da estrada, ela visse uma poça de água, nossa, ali rendia uma história naquela poça de água, assim. Então, ela era muito incrível nessa parte. Indo pro sítio, brincava na lama, na água, na poça d'água, daí chegava aqui, já chegava fazendo a unha, porque daí já era a outra versão Alicia, a gente brincava, era 1001 faces de Alicia, porque ela mudava muito, assim, muito mesmo. E ela ia desde daquele simples até o luxuoso, assim, que tinha aqueles momentos dos passeios no shopping, sabe, mais, assim, sofisticado, e aquele da brincadeira, assim, de criança mesmo. Simone, você falou muito assim do que tem te ajudado até o momento e que tem te fortalecido é a sua ligação com ela. Sim. É que era muito forte e permanece forte. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse fala assim que já vem pro lado mais espiritual. Mesmo eu sendo católica, mas eu sempre falei que eu sou aquela católica com um pezinho no espiritismo. Alguns condenam, os outros não, né? Julgamento sempre tem. Porém, assim, eu busco aquilo que conforta. Como eu já tinha essa ligação antes mesmo, né? E ela era muito sensitiva nessa parte de estar com as pessoas e sentir. Muitas vezes ela chegava, assim, da escola ou de algum lugar que ela tinha ido e passava direto pro quarto dela. A gente falava, né? O que aconteceu? Eu preciso fazer uma coisa. A gente ia ver, ela estava fazendo as orações dela, porque ela falava, a pessoa tal está precisando da minha oração. Hoje eu senti que estava precisando. E muitas vezes, depois de a gente conversar com as pessoas, a gente saber que realmente a pessoa precisava. Então, assim, é uma coisa que já vinha dela também, assim, essa sensibilidade bastante, assim, sabe? E até a catequista dela comentou que eles estavam falando do advento, quem estava, né, preparado, ela levantou a mãozinha que ela estava preparada, né, que ela estava pronta. Daí ela falou, você sabe, daí até ela ficou um pouquinho envergonhada, e só chacoalhou que sim, daí até ela comentou em casa, né, que ela estava pronta, porque a vida dela pertencia a Deus. Até eu tatuei algumas coisinhas dela, um dos bilhetes que ela deixou escrito, e deu, porque ela adorava, né, como criança, da cartinha, assim. Uma das últimas que ela me deu era segue firme na fé. Assim, então, se ela deixou assim, escreveu a mãe, segue firme na fé. Outra, ela colocou, eu vou sempre estar com você. Então, assim, ao longo nesse último mês, assim, era um bilhete atrás do outro, sabe? Um bilhete atrás do outro. E eu fui guardando, assim, porque a gente vai, né, colocando ali agora, eu juntei um pouquinho mais, né, coloquei tudo em um lugarzinho. E como se ela já tivesse, ela se preparando e nos preparando também. Que até 2 meses antes dela falecer, o meu marido se acidentou. Ele teve um acidente de trabalho, ele, né, fraturou a patela. Então, né, como até os ortopedistas mesmo falam, outras fraturas é mais fácil de consertar do que uma patela, né? E nisso ele ficou parado em casa. Até a gente fala que Deus foi nos preparando para isso, porque como a gente estava naquela corrida para pagar o tratamento dela, que pelo SUS demoraria um pouco mais, a gente sabia da urgência, então a gente estava naquela corrida para pagar o tratamento dela. Então, a tendência seria ele trabalhar mais ainda. Com a fratura que ele teve, ele ficou em casa esses últimos 2 meses, né, dela, assim. Então, ele ficou muito próximo a ela nesses 2 meses. Não que a gente não tivesse aquela proximidade, mas durante o dia, ele no trabalho, ela na escola, né? E daí, no último mês, ela não foi mais para a escola, porque daí ela já estava em repouso também. Então, acabou que daí, como eu fiquei trabalhando até 20 de dezembro, mas eu só trabalhava à tarde. E ela e ele ficavam os dois em casa, assim. Então, como diz, Deus já veio nos preparando, nos fazendo aquele momento junto, né? No final de ano, nós também aproveitamos ali, que daí como
Nós tínhamos planejado viagem e tal, mas devido ao acidente dele, nós ficamos em casa. Então, tudo nós fizemos em casa, porque daí ele estava com a perna engessada até quase no quadril, não dava nem para andar de carro, não, estava complicado. Então, a gente foi um momento assim que já Deus proporcionou para nós, para ficar juntos mesmo. E quando nós fomos para lá, nós fomos no domingo, ela ia internar na segunda, já para ela poder dar uma olhada, conhecer onde que era, que nós pegamos uma pousada próxima ao hospital, e para ela conhecer como era, para ir acalmando ela, para ela ir mais tranquila e tal. E dela já pediu milkshake, pediu churrasco, pizza, tudo assim, porque ela gostava de aproveitar assim. Então, a gente teve esse certo preparo já, sabe, que Deus mesmo encaminhando para nós todo esse, digamos, para ir acalentando, né, sabe, porque a gente tem muito aquelas memórias, assim, dos últimos dias, gravado principalmente, e que nem ela pediu pra gente, para levar ela no santuário de Santa Rita de Cássia, que ela era muito devota. Nós fomos um final de semana antes de ir para viajar, até nós falamos, ela falou, vamos para Aparecida. Eu falei, para Aparecida seria quando voltasse, porque, né, era muito perto, assim, e, né, e a gente tinha aquele medo de acontecer até em Curitiba, quando nós chegamos lá. Até a gente tinha programado alguns passeios, mas quando a gente estava indo para lá, nós tivemos uma fechada, né, um caminhão deu uma fechada, quase ocorreu um acidente. Então, assim, aquilo ali, nós já ficamos meio assim, né, ia pegar a rodovia novamente, nos passeios que a gente tinha planejado. Vai que acontece alguma coisa e ela não pode fazer a cirurgia. Daí nós mudamos o nosso roteiro, ficamos mais por ali, fizemos mais algumas coisas próximas, assim, que não precisasse, né? Digamos assim, teoricamente diminuísse o risco, né? Já para ficar uma bolha mais segura, digamos. Entendo. Simone, e o casal? Eu sei assim, de algumas experiências, histórias que a gente ouve, que o casal abala depois de uma perca de um filho. Como que ficou a vida de vocês, casal, pós esse acontecimento? Nós, como casal mesmo, assim, foi o que manteve, uma das coisas que manteve nós firmes foi a nossa união. Porque ao invés de cada um, digamos, chorar em um canto, a gente chorava junto. A gente só falava assim, vamos nos revezar. Hoje é eu, amanhã é você. Porque se nós dois ficarmos abalados no mesmo dia, dar aquela crise de choro no mesmo dia, quem que vai nos consolar? Então, vamos nos revezar. O dia que você está precisando é teu dia, o dia que eu estou precisando é meu dia. Então, assim, para um ser o apoio do outro. E é o que nos faz até hoje. Porque mesmo passado um ano, eu acho que vai passar a vida inteira, vai ter aquele dia que vai dar aquele baque, assim, e devido a algumas circunstâncias que vão acontecendo no dia a dia, vem lembranças não boas, que nem as lembranças do hospital não são boas. As últimas ali que a gente viu ela, né, é agoniante para nós, assim, lembrar daquilo. Então, isso daí quando um lembra, né, o outro vem, né, e dá seu apoio. Então, isso, a nossa união nos ajudou, nos fortaleceu. Né? Foi porque é uma coisa que a gente sempre passava para ela, que nós como família sempre tínhamos que ser ali o apoio, né? O suporte um do outro. Então, mesmo com a partida dela, a gente ficou nesse suporte. Agora meio, né, ali meio falso um lado, mas a gente manteve aquele suporte ali, um abraçando o outro e junto a gente segue. Você comentou também que ela falou para você ser forte todos os dias. E que dentro dessa ligação de vocês, você sonha muito com ela. E o interessante, sim, dos sonhos, que até quando converso com outras mães, elas falam que alguns sonhos agoniantes, né? Que a criança está voltando, ou que vai tirar a criança lá do cemitério e tal. E os meus sonhos com ela não é sonho de lembrança, é sonho de conversa. É como se, digamos, a gente se juntasse em sonho. Em sonhos nós se uníssemos, nós conversássemos, assim, e ela... Estivessem se encontrando. Se encontrando. E, assim, principalmente aqueles dias que eu tô mais agoniada, assim, que às vezes a gente dorme com aquele pensamento, né,
nossa, Alicia, que saudade de você, né? Queria tanto conversar com você, saber como você está. E acaba que muitas vezes vem assim, e o engraçado é que o lugar assim que a gente encontra ela também sempre um campo muito bonito. E ela vem assim e abraça e fala, mãe, eu tô bem, fica bem que eu tô bem. Até o outro sonho com ela foi que estava muito desesperado no início ali, o porquê ela, ainda mais quando a gente tenta levar tudo tão correto, né? Por que ela, né? E daí no sonho, eu até falei que eu queria conversar com Deus e saber por que você, Alicia, né? Por que você, né? Por que ali naquele momento, por que Deus tirou você de mim, né? E daí ela falou assim pra mim, e por que não eu, mãe? Por que não eu? Então, assim, que ela foi escolhida para estar lá do lado dele. E até um dos últimos sonhos que eu tive com ela, não, assim, tava quase não desistindo, mas quando bate aquela assim, né, nossa, né, tá tão difícil seguir sem você. E ela falou assim para mim, mãe, segue a cada novo dia, escolha ser forte, mãe, seja sempre forte. E até uma frase assim que eu peguei para mim, né, escolher ser forte, porque a gente amanhece o dia, a gente, indiferente do que vai acontecer naquele dia, mas você tem a tua opção de escolha. É verdade. Indiferente do que aconteceu na tua vida, você tem a tua opção de escolha. E eu escolho ser forte em memória dela, para honrar a memória dela, para manter ela sendo luz como ela era aqui. Eu escolho ser forte para mim, quem sabe me mantendo forte, poder ajudar outras mães que passam pelo mesmo que eu, assim, né? Outras, não apenas mães, mas também outras pessoas que estão enfrentando luto, né? E se sentindo perdido porque é um processo bem complicado e cada um, né, tem N circunstâncias tudo a mesma dor, mas é uma dor diferente, né? Devido a como foi Cada a morte. Um encara de uma forma. E conforme, né, foi a morte, conforme foi ali de cada um, é um sentimento diferente, exatamente. Para cada um é de um jeito. Simone, você me falava de um projeto de apoio, uma rede de apoio também para mães, para, enfim, qualquer pessoa que tenha o desejo de participar, de falar com você. Como que é esse projeto? Então, esse projeto, tem uma amiga que está me ajudando a criá-lo. Ela não é uma mãe de anjo, como a gente fala, mas é uma amiga de anjo, porque é alguém que está me dando um suporte muito grande. Em ouvir os momentos de aflições, é uma pessoa que me ouve muito. Ela está me ajudando nesse projeto para a gente estar um grupo de apoio, a princípio no WhatsApp, depois, quem sabe, com alguns encontros presenciais, para ajudar outras mães. Porque eu já tenho conversado com algumas mães, devido ao último, eu fiz um podcast um tempo atrás, no início do ano, participei de um podcast que falava também sobre luto, superação, espiritualidade, fé. E daí, com isso, muitas mães me procuraram. Algumas daqui, de Telêmaco mesmo, outras não, outras de fora. E trocando experiência, algumas nós já se encontramos. Então, eu quero, assim, poder, com a minha experiência, né, ajudar outras mães, outras pessoas que estão sofrendo nesse período aí, né? Que é um período sem prazo. Sem prazo. Sem prazo. Eu tô aqui com nó na garganta, porque não tem como não se emocionar. Né? Eu acredito que o John também tá lá, aflito. Mas eu precisava trazer você aqui, porque a gente sabe que tem muitas mães, muitas pessoas que precisam ouvir também de alguém que pode ter acabado de acontecer com elas, e precisavam ouvir alguém com uma resiliência, com uma força aí, uma fé em Deus que está mantendo você em pé, e isso é muito importante. E que é possível escolher ser forte. Exatamente. E que é possível escolher continuar vivendo, apesar de. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, dizer que bom que você esteve aqui e pôde dividir isso com a gente.
As suas redes sociais são abertas, né? Simone Rebelo, Simone Instagram, Facebook. Eu gostaria que as pessoas que tivessem mais dúvidas, por favor, entrem em contato com ela. E agradecer muito a sua presença, muito mesmo. Dizer que a gente também está de portas abertas para você vir mais vezes, para a gente falar mais sobre isso, ou falar de outras coisas também. Divulgar o projeto Divulgar o seu projeto em breve, quando estiver prontinho. Por enquanto está no forno. Estamos quando ele estiver ali, prontinho, tá ali no preparo. você manda mensagem que a gente vai querer falar sobre isso, sim. Muito obrigada. Eu gostaria de finalizar com você deixando uma mensagem aí para as famílias. Agradecer muito mais uma vez a sua presença. Eu acredito que é a frase que me marca, né? E é a questão da escolha, que apesar de qualquer circunstância, escolha ser forte em memória do seu ente querido, em memória do seu filho, e pensar sempre assim, como ele gostaria que eu estivesse. Em uma cama, em um quarto fechado, ou ali tentando seguir em frente. Então, escolha ser forte a cada novo dia. Com certeza. Beijo. Simone, Obrigada, muito obrigada. Agradeço de coração. Gente, tchau, até. Tchau.